Se perguntar não ofende, pergunta que o padre responde. Muito bem, hoje nós temos aqui duas perguntas a serem respondidas. A primeira, qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos protestantes? E a segunda pergunta, qual a diferença entre o católico e o evangélico? De onde cada um surgiu? Respondendo, em se tratando de diferença entre as Bíblias, digamos assim, nós temos que olhar só para o Antigo Testamento. Porque a Bíblia católica tem 46 livros no Antigo Testamento e a Bíblia evangélica 39, portanto 7 a menos. Vou fazer um esforço aqui na mente para lembrar quais são os livros que tem na Bíblia católica que não tem na Bíblia evangélica. Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e os 2 Macabeus, 1º e 2º Macabeus. E também na Bíblia evangélica não tem alguns fragmentos de Esther e do profeta Daniel. E isso por quê? Aí nós entramos até já na resposta à segunda pergunta. Qual a diferença entre o católico e o evangélico? Nós vamos para o século XVI, quando Lutero rompeu com Roma. Quando Lutero rompeu com Roma, ele o rompeu porque entendeu que a Igreja Católica estava fugindo de alguns de seus princípios. E aí Lutero rompeu com Roma e junto a este rompimento, ele também motivou, digamos assim, os seus seguidores a compreenderem a realidade de uma forma um pouco diferente da forma católica de compreender. E uma dessas formas é a Sagrada Escritura. O tempo foi passando e alguns evangélicos protestantes chegaram à conclusão de que estes livros que a Bíblia evangélica não traz, não eram livros inspirados. E, se não eram livros inspirados, não faziam parte, portanto, do conjunto das Sagradas Escrituras, da forma com a qual a Sagrada Escritura é composta, que nós chamamos de cânon. No entanto, o equívoco, pelo menos na visão da teologia católica, é este. Quando a gente diz que um livro não é inspirado e por isso a gente dá a nós mesmos o direito de retirarmos este livro do conjunto das Sagradas Escrituras, nós passamos a pregar a religião do livro. E é esta a proposta luterana, sola scriptura. A religião é automaticamente atrelada à Bíblia. E aí, aqueles que são adeptos a esta visão teológica vivem uma igreja da Bíblia. Se não estiver justificado na Bíblia, não fundamenta a razão de ser da igreja. A visão católica é diferente. Nós contamos com as Escrituras sagradas como fonte de revelação, mas nós contamos também com a tradição, e eu arrisco-me a dizer que a tradição, nós contamos com ela antes mesmo das Sagradas Escrituras, porque historicamente nós bem sabemos que as Sagradas Escrituras são fruto da expressão de fé de um povo, da manifestação de Deus à guarda da fé daquele povo. Em outras palavras, as Sagradas Escrituras são o fruto da experiência vivida de fé do povo de Israel plenamente cumprida por Cristo. Então, aquela verdade que foi transmitida, por isso tradição, desde o princípio, foi em algum momento da história
codificada, letrificada no papel, no papiro ou no pergaminho. E também, além das escrituras e da tradição, a teologia católica conta com o magistério, isto é, com a igreja, com aquelas pessoas que se dispõem a aprender as verdades de fé, transmitidas em primeiro lugar oralmente e depois através das Sagradas Escrituras, ou até mesmo de outras palavras escritas de pessoas que nos precederam na fé, para ensinar isso tudo e mostrar a nós que nós somos guardados por Deus e que nós devemos ensinar as pessoas também a viverem sob essa guarda. Então, enquanto a teologia protestante prega a sola Escritura, ou seja, prega só a Escritura, aliada à fé e à graça, de modo a formar o tripé, sola fide, sola gratia e sola Escritura, a teologia católica pega as Escrituras, a tradição e o magistério para justificar a fé, que é um fruto da graça de Deus que recebemos desde que nascemos, ou melhor, desde que somos concebidos. Assim, qual é então a proposta de teologia católica? Não é a igreja que nasce da Bíblia, é o contrário, é a Bíblia que nasce da igreja. É as Sagradas Escrituras que nascem da experiência de fé do povo de Deus, do Kahal Adonai, da Assembleia de Deus, com quem Ele formou uma aliança de amor definitiva e plenamente cumprida e vigorada por Jesus Cristo. É esta, ao meu ver, a grande diferença entre os cristãos católicos e os cristãos evangélicos protestantes, em se tratando da compreensão da palavra de Deus, enquanto as Sagradas Escrituras, como forma da experiência do povo de fé. A diferença, ao meu ver, está aí. Os evangélicos protestantes acham que a igreja nasce da Bíblia e nós católicos entendemos que as Sagradas Escrituras nascem da experiência da igreja. Isso diminui o valor das Sagradas Escrituras em si? Não, muito pelo contrário. Só nos confirma que Deus age na vida da gente e que nós, assumindo essa graça, nós nos dispomos a transmiti-la. E aí vem uma outra curiosidade que não está perguntada aqui, mas nós devemos também responder. Sobretudo porque estamos no mês da Bíblia. Quando nós dizemos assim, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. A princípio, esta resposta não está errada, mas ela está incorreta, digamos assim. Porque a palavra de Deus é Cristo. É Cristo a palavra, é Cristo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas e as Sagradas Escrituras, o que são? As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus escrita. Se a gente abre o Evangelho segundo João, capítulo 20, nós vamos ouvir lá claramente: se toda a ação salvífica de Cristo fosse escrita ou passada num papel, vários e vários livros seriam necessários para narrá-la. As Sagradas Escrituras narram os pontos mais fundamentais e os elementos chaves da nossa fé, iniciada por Cristo e assumida pelo povo que Ele plenamente constituiu. E esta fé iniciada por Cristo, por isso nossa fé cristã, e assumida pelo povo, tem raiz desde o princípio na origem judaica. E por isso que as Sagradas Escrituras estão escritas no Antigo Testamento em hebraico. Hebraico, língua oficial do povo judeu. Que nós possamos continuar sempre mais atentos às nossas dúvidas e apresentá-las, enquanto se tratarem de dúvidas de fé, às pessoas que vão conseguir nos responder objetivamente
para que a nossa fé se mantenha assegurada e cada vez mais segura. Paz e bem.